Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E nós estamos aqui para mais um Flash de Graça ao vivo e hoje o diabo foi aniquilado, parte 3. Lendo o nosso texto básico, que é Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a palavra está dizendo que Deus se manifestou em carne, na pessoa de Cristo, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A palavra aniquilar, destruir, aniquilar, vinda do original grego, é pronunciada katagel, que significa tornar ineficaz, sem poder, anular, invalidar, abolir, colocar de lado e levar ao fim. Qualquer estudante da Bíblia, qualquer pastor, qualquer pregador, se pegar um léxico, igual esse aqui, do Novo Testamento grego, né, você vai ver a palavra katagel, é pronunciada destruiu ou aniquilou. Vindo do original grego é pronunciada katagel, porque o G tem sempre o som gutural. Katagel significa tornar ineficaz, sem poder, anular, invalidar, abolir, colocar de lado, levar ao fim. Levar ao fim o império das trevas. Então nós já explicamos aqui, João 12, 31, o príncipe desse mundo foi expulso na cruz. Nós já explicamos aqui Judas, versículo 6, anjos que não guardaram seu estado original, ele tem preso. 2 de Pedro 2,4 fala que estão presos. Já explicamos aqui esse Hebreus 2,14. E explicamos ontem sobre Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Explicamos sobre a questão de principados e potestades. Hoje é dito por muitos pregadores que principados e potestades são demônios. E não são. Eu mostrei ontem aqui, Isaías 9,6, um filho se nos deu, um filho nasceu, um menino se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. Quando você lê na revista corrigida, fala principado. Quando você lê na revista e atualizada, tradução revista e corrigida, fala principado. Quando você lê na tradução revista e atualizada, fala governo. Aí quando você lê Tito capítulo 3, versículo 1, Paulo manda a igreja, os irmãos, submeter, na revista atualizada, revista corrigida, a tradução, aos principados e potestades. Quando você lê na revista atualizada, vai falar governos e autoridades. Então, em Efésios 6, do 10 a 12, não está falando de principado e potestade no que diz respeito a demônios, a guerra espiritual, a luta espiritual. Mas pastor, mas lá não está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue? Essa carne e sangue aí se refere a luta contra outros exércitos de espada. Está falando de lutar contra o imperador, contra as forças espirituais do mal que militavam nas regiões celestiais, que era a idolatria, o culto à deusa Diana, que era a deusa dos Éfesos, deusa dos gregos era Artemis, entre aspas, Deus entre aspas, e que predominava uma grande idolatria, predominava a perseguição dos imperadores. É isso que Paulo está dizendo. É só ler o contexto que você vai entender. E hoje nós queremos explicar, depois dessa breve introdução e lembrança do que já estudamos, nós queremos explicar hoje o não dei lugar ao diabo e Satanás nos barrou o caminho. Porque as pessoas dizem assim, ok, pastor, você está dizendo, primeiro, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, que o diabo está preso. E por que está escrito em 1 de Pedro 5,8 que o diabo está rugindo como leão procurando alguém para devorar?
Já expliquei que o diabo não pode estar ao redor de todo cristão, porque ele não é onipresente. Segundo, ele está preso. Então não pode. E que diabo é aquele? Primeira coisa que eu quero explicar para você. A palavra diabo e a palavra Satanás. Eu estou aqui com léxico do Novo Testamento, grego. E eu quero mostrar para você o que significa a palavra diabo. A palavra diabo, vinda do original grego, é pronunciada diabolos. Diabolos, que significa caluniador, difamador e difamador. Então, no Novo Testamento, quando a palavra aparece diabo, não está se referindo a um espírito, está se referindo a caluniador e difamador. Palavra Satanás, Satã e Satanás, do grego, Satã, Satanás, significa adversário, inimigo. Então preste atenção que vai ser importante. Agora vamos para o texto de Efésios 4, 25, que muitos têm dúvida. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que lhe é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito de Deus, no qual foi selado para dentro da redenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Preste atenção uma coisa. A palavra está dizendo, não dê lugar ao diabo. Aí depois vai falar do que é não dar lugar ao diabo. Você observou que não é se endemoniar, não é mudar a voz, chutar, gritar, fazer como os, entre aspas, dizem que estão endemoniados aí, porque é mentira. É mentira. E o que é esse não dar lugar ao diabo? É não dar lugar à natureza carnal. Como assim, pastor? Exatamente. Da onde é que procede roubos? Natureza carnal. Da onde é que procede iras? Da carne. Eu já li aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne, prostituição, idolatria, bebedice, glotonaria, ira, discórdia, ciúmes, obra da carne. Paulo vai dizer aqui em Colossenses capítulo 3, deixa eu mostrar para você, versículo 5 em diante, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é essa natureza terrena? É a natureza carnal, que é o nosso inimigo, acusador, caluniador de hoje. E não é o diabo não, pastor, o diabo espírito, Satanás espírito, não, ele está preso. Aqui ele está dizendo, ó, fazeis, pois, morrer a vossa natureza carnal, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por estas coisas que vem a ira de Deus. Ora, nestas mesmas coisas andaste outro tempo, quando viveis nela. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintai uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem seus feitos. Você está querendo dizer, pastor? Eu não. A Bíblia, que quando Paulo diz não dei lugar ao diabo, ele está dizendo não dei lugar à natureza carnal. Para você entender isso melhor, deixa eu lhe mostrar aqui, por favor. Vamos à Bíblia. A Bíblia tem razão. Vamos à Bíblia para você entender com mais clara evidência isso aqui. Ó, os judeus saduceus questionaram por que Jesus comeu sem lavar as mãos.
Olha o que Jesus diz. Mateus 15, 17 a 20. Mateus 15, 17 a 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Pastor, quer dizer que furto, adultério, prostituição, falso testemunho, blasfêmia, não é do diabo, o espírito maligno? Não, os espíritos malignos, os demônios, estão tudo presos junto com o diabo. Natureza carnal. Então quando Paulo está dizendo em Efésios 4, 25, ele diz, não deis lugar ao diabo, era a mesma coisa dele dizer, não deis lugar à carne, não deis lugar à natureza carnal. Por quê? Esse diabo, aqui ó, que é o Novo Testamento, vai dizer que ele é o quê? Diabolos, caluniador, difamador. E o que é que nos calunia e difama hoje? Nossa natureza carnal, que é nossa inimiga. Pastor, e o diabo? Inimigo de Deus. E o diabo foi vencido na cruz. E os demônios estão presos. Pastor, mas eu sempre ouvi falar numa batalha espiritual. Para nós, no dia de hoje, não. Pastor, e as guerras procedem de onde? As guerras, os homicídios. Homicídio do coração do homem. E principalmente do coração do homem não regenerado. Eu li aqui Mateus 15, 18 e 19. Procede do coração do homem. E as guerras? Vamos ver de onde é que procede. Porque o pessoal diz, não, o diabo está aí matando, roubando e destruindo. João 10 não está falando do diabo, está falando do falso pregador, do falso pastor. Olha o que está escrito aqui em Tiago, depois de Hebreus capítulo 4. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Perfeito. Versículo 2, cobiçais nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Quer dizer que homicídio, matar, fazer guerra, inveja, isso é obra de quê? Natureza carnal do homem, natureza caída do homem. Pastor, é o que a Bíblia está dizendo, meu amado. Ou você acredita na Bíblia ou acredita no sistema religioso. Ou você acredita na Bíblia ou acredita nos falsos pregadores que põem medo no povo. O diabo vai te pegar, o demônio vai entrar. Não vai pegar e nem vai entrar. Sabe por quê? Você é de Deus, é selado com o Santo Espírito da promessa, é um Espírito com o Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 de Pedro 2, 9, que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então não tem lugar para diabo, para demônio, mesmo se tivesse solto, eles estão presos. Você tem que ir para o Evangelho. E as guerras procedem da carne. A inveja, está aqui, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. Então quando diz lá, não dê lugar ao diabo, é não dê lugar à carne. Porque o diabo foi aniquilado na cruz, o diabo foi preso na cruz, o diabo foi despojado. Eu li aqui a Lucas 11, 19 a 22, o valente guardava a sua casa, o mais valente se manifestou, prendeu, amarrou, tirou as armaduras, tirou o despojo. Está escrito, meu amado. Está escrito. Agora, tem outro texto que muitos têm dúvidas, são textos mal interpretados, e que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses, versículo 18. Vamos ler só o versículo 18. Depois a gente lê o contexto. Não se esqueça de ler o texto e o contexto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Alguém está vendo? Satanás barra o caminho. Está vendo? Não dê lugar ao diabo. Leia o texto e o contexto. Eu disse para você, está aqui no Novo Testamento, porque para você entender sobre a questão da ação do diabo, você tem que separar antes da cruz e depois da cruz. Porque antes da cruz ele foi atentar Jó, ou tirou as coisas de Jó porque Deus permitiu, apesar de que Jó não disse que foi ele.
mas a Bíblia vai dizer que foi ele. Antes da cruz, você vai ver o diabo lá no Éden. Antes da cruz, você vai ver lá em Mateus 4, atentando Jesus. Mas depois da cruz, preso, aniquilado, reduzido, impedido, o império dele foi levado ao fim. Aí quando aparece no Novo Testamento a palavra diabo e Satanás, tem que ir para o texto e para o contexto para você saber o que está se referindo. Porque a Bíblia não entra em contradição. Satã, ou Satanás, do grego, significa adversário e inimigo. Então preste atenção. Voltemos para 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, o bastante, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Que Satanás é esse? Você terminou de dizer, pastor, que ele está preso, aniquilado, impedido, e tornou-se ineficaz, sem poder. E por que ele barrou o caminho? Vamos ler. Vamos ler o contexto. A partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 2,13 em diante. Ó. Aliás, vamos ler, como aqui é nosso flash de graça. Vamos ler do 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, que, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como a verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creis. Agora presta atenção, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existente na Judeia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios. Quem eram os patrícios? Os judeus. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Presta atenção. Versículo 15. Os quais não falando dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários dos homens. Satanás significa o quê? Vamos para cá. Satanás significa adversário e inimigo. Para aí, vamos continuar lendo. Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Quem é o Satanás aqui que barrou o caminho de Paulo? Os judeus, que eram adversários, que eram inimigos, que eram perseguidores, que prendiam Paulo, que lançavam em prisão. Os judeus, que eram inimigos da cruz de Cristo. Os judeus que não entenderam o evangelho. De quem foi que Paulo sofreu perseguição? Foi preso em Éfeso, foi expulso de Damasco dentro de um cesto, foi ultrajado em Filipe. De quem? Dos judeus. Quer dizer que o adversário, o inimigo, o Satanás aqui era quem? Os judeus. Está aqui. Leia o texto e o contexto. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 18. Quer dizer, pastor, que quando fala de Satanás, de diabo, no Novo Testamento, não está se referindo a um espírito? Não. Não está se referindo ao anjo caído? Não. Está se referindo, estou falando do Novo Testamento. E o que é Novo Testamento? Depois de Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. E nem é Evangelho. São livros históricos que contam o ministério terreno de Cristo, que tem evidências da graça, mas não é o Evangelho. Não tem boas novas, tem evidência, alguma coisa. O Evangelho é de Atos, em diante são as epístolas de Paulo. Foi revelada para levar os gentios. Então, amados, diabo, Satanás, é inimigo, adversário, caluniador, perseguidor. Eram os judeus. É a carne,
era perseguição. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 5:8, 9 e 10, ele dá a resposta. Quem era que estava ao redor perseguindo? Como hoje, nós somos perseguidos, caluniados. Enfim, eu espero que tenha ficado claro. Mas tem no site, na descrição do vídeo, para você acessar o nosso site. E nós podemos mandar apostilas e CDs de graça, áudio por e-mail, de graça, para você aprender sobre libertar do império das trevas. Esse foi o nosso terceiro flash de graça. O diabo foi aniquilado, explicando, não dei lugar ao diabo, e Satanás nos barrou o caminho. Que você tenha entendido, que Deus ilumine seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, uma boa noite.